Olá, amigos. Vamos agora à questão número 8. E diz assim: o sistema representado na figura acima corresponde a um corpo 1 com massa 20 kg apoiado sobre uma superfície horizontal plana e um corpo 2 com massa 6 kg, ao qual está apoiado em um plano inclinado que faz 60 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre cada um dos corpos e a superfície de apoio é 0,1. Uma força F de 200 newtons aplicada sobre o corpo 1 movimenta o sistema. E um sistema que não aparece na figura faz com que a direção da força F seja mantida constante e igual a 30 graus em relação à horizontal. Uma corda inextensível de massa desprezível une os dois corpos por meio de uma polia. Considere que a massa de todas as formas de atrito na polia são desprezíveis. Também considere que, para esta questão, a aceleração gravitacional é igual a 10 e o cosseno de 30 igual a 0,87. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a tensão na corda que une os dois corpos. Então, ele quer saber a força de tração aqui nessas cordas, né? Nessa corda. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar as forças que atuam no meu sistema. Então, eu tenho aqui o peso de 2. Repare que o peso de 2 ele vale, na questão, ele diz, né, que a massa vale 6, então o peso vale 60 newtons. E aqui eu tenho o peso de 1, né, que vale 200 newtons, já que a massa de 1 vale 20 kg, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Os corpos estão apoiados, então existe reação normal de apoio tanto no corpo 1, vou chamar aqui de N1, quanto no corpo 2, eu vou chamar de N2, aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora é desenhar a força de tração no fio, já que eu tenho um fiozinho aqui, ó, eu tenho aqui uma força de tensão ou tração. Aqui ó, é o mesmo fio, então é a mesma força, né? E eu tenho uma FAT, mas para eu saber, né, para onde está apontada essa força de atrito, essa FAT, né, eu vou ter que fazer o desenho de quem? Das forças em seus respectivos movimentos no plano. Aqui no plano inclinado, eu tenho o eixo X e um eixo Y, né? Repare que esse ângulo aqui, ele também vai valer 60 graus, então eu tenho que decompor essa força-peso aqui. Então vou ter duas componentes em relação ao peso. Essa componente aqui no eixo Y, ela é P2 cosseno de 60, enquanto essa componente aqui no eixo X é P2 seno de 60. Correto? Eu também tenho que decompor a força F. Também vou desenhar aqui um eixo X e aqui um eixo Y. Eu vou decompor essa força F na direção do eixo X e do eixo Y também. Então, eu vou ter duas componentes em relação a essa força. Repare que eu vou ter uma componente na direção do eixo X, é F cosseno de 30, e eu vou ter uma componente na direção do eixo Y, que vai ser F seno de 30. Então, a partir de agora, começa a nossa vida, porque eu vou ter que calcular duas forças para saber aonde o meu sistema se move. Eu vou ter que calcular esse F cosseno 30 e esse P2 seno de 60. Calculando as duas aqui no cantinho, vou colocar aqui primeiro a F2, melhor, AF, né? Perdão, aqui. AF, seno de quem? De 30, então essa aqui, cosseno, né? De 30, meus amigos, porque é a componente horizontal, então vai ficar 200, que é o valor de F, vezes 0,87. Isso dá 174 newtons, né? Essa força nessa direção aqui, no sentido para a direita, né? Já a outra força que eu vou ter que fazer o cálculo aqui é o P2 seno de 60.
Então, isso aqui vai me dar 60 vezes seno de 60, meus amigos, é 0,87, que é a mesma coisa que o cosseno de 30. Então, vai ficar assim, ó, 60 vezes 0,87 dá 52,2 newtons. Então, eu já sei para onde o sistema se move. O sistema se move na direção de M1. Ou seja, M1 movimenta o sistema para a direita, enquanto o M2 sobe o plano inclinado, né? Então, é a primeira coisa que eu já sei. Outra coisa, então, que a gente tem que desenhar aqui é a força de atrito, né? Para onde está a força de atrito? Então, se o sistema aqui se move para a direita, a FAT no corpo quê? 1, ela está para a esquerda, assim como a FAT no corpo 2, eu vou chamar de FAT 2 aqui, né? Ela está na direção para baixo do plano, né? Então, eu vou ter que montar uma equação da segunda lei de Newton para o corpo quê? 1 e para o corpo 2, né? Para o corpo 1, a minha equação vai ficar assim, ó, F cosseno 30 menos tração menos FAT 1, isso vai ser igual a massa 1 vezes aceleração, certo? Já no corpo 2, você vai ter que a tração será mais forte que o quê? Que o P2 seno de 60 menos a FAT 2, que é igual a massa 2 vezes a aceleração. Isso aqui também vai montar o quê? Um sisteminha, só que antes eu vou precisar calcular a FAT 1 e a FAT 2, que a gente calcula como sendo μ vezes a normal 1 igual a μ vezes a normal 2, certo? E eu vou precisar fazer o cálculo da normal 1 e da normal 2, né? No cálculo aqui eu faço normal 1, né? Mais F seno de quem? De 30 vai ser igual ao P1, certo? São as forças do eixo o quê? Vertical, do eixo Y aqui, ó. N1 mais F seno 30 é igual a P2. Então, no caso aqui, o cálculo de N1 será igual a N1 mais F, que é 200, seno de 30 é meio, isso é igual a P1, que é 200, logo a normal 1 será igual a 100 newtons. Certo? Já a normal 2, ela é mais fácil, ela é só igual ao P2 cosseno de 60, certo? Então, nesse caso, a normal 2 vai ser igual a 60 vezes meio, que é o cosseno de 60. Então, a normal 2 vai ser igual a 30 newtons. Calculamos a normal 2. E agora a gente vai para o cálculo da força de atrito. No caso, a força de atrito em 1 vai ser igual a 0,1, que é o coeficiente de atrito, vezes 100, no caso, vai ser igual a 10 newtons. E a FAT 2 vai ser 0,1 vezes 30, que vai ser igual a 3 newtons. E assim eu posso calcular a aceleração do meu sistema. Somando essas duas equações, eu vou poder cortar a tração aqui com a tração aqui. Daí eu vou ficar com F cosseno de 30, né? Menos P2 seno de 60, menos FAT 1 menos FAT 2. Isso é igual a soma das massas, M1 mais M2, vezes a aceleração do meu sistema. Então, eu já pego F cosseno de 30 é 174, menos 52,2,
menos a FAT1, que é 10, menos a FAT2, que é 3. Isso é igual à soma das massas. No caso, vai ser 20 mais 6 vezes a aceleração. Ok? Então, fica assim, ó. 174 menos 52,2 menos 10 menos 3. Isso vai dar 108,8 é igual a 26A. Então, a aceleração é igual a 108,8 dividido por 3. Isso dá aproximadamente 4,2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da minha aceleração. E agora eu posso calcular a força de tração no fio, utilizando uma das duas equações. Eu vou utilizar a equação número 2. Então vai ficar T menos P2 seno de 60, que no caso é 52,2, menos a FAT2, que é igual a 3, é igual a massa 2, que é 6, vezes a aceleração, que é 4,2. Então, a tração vai ser igual a 6 vezes 4,2, isso dá 25,2, mais 52,2 mais 3, né? Somando, então, 52,2 mais 3, isso dá aproximadamente 80,4 newtons, ou seja, o valor mais próximo da nossa resposta, meus amigos, só pode ser a letra D, ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão, amigos.